subsídios. Lições Bíblicas Adultos. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Retomamos com um conteúdo inédito, elaborado exclusivamente para esta edição. Aprenda com experientes nomes da área do ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Elienay Cabral, Ezequias Soares, Douglas Batista, Alexandre Coelho, Joane Bentes, Thelma Bueno e a convidada internacional Nancy Piercy, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 9 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. Inscreva-se pelo site cned.com.br. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e concorra a prêmios. Venha participar do 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Lição 11. Sendo cautelosos nas opiniões. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estaremos estudando hoje a lição de número 11, cuja temática é por demais relevante, sendo cautelosos nas opiniões. O nosso texto áureo diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, verso 36. A verdade prática nos diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A verdade prática nos diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A nossa temática está firmada em Mateus capítulo 7, verso 1 ao verso 6. Queridos irmãos, estaremos estudando sobre isso. E quando você vem para Mateus 7, 1, diz assim: me crineter, não julgueis. Perceba que Jesus começa esse ensino de modo bem incisivo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Nessas palavras lapidares do nosso Divino Mestre, nós podemos logo encontrar duas verdades incontestáveis. É aquilo que nós chamamos de causa e efeito. Ou seja, toda ação provoca uma reação. Isso é claro e está dentro do prisma humano. Por isso que Jesus estava dizendo: tu não queres ser julgado? Então não julgue os outros. É isso que ele está falando aqui. Não cabe a um cristão que tem o coração banhado pelo amor de Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 5, verso 8. O cristão que tem o amor como fruto do Espírito que permeia o seu ser, jamais anda
por qualquer lugar ou em qualquer momento com despudor falando do seu irmão, julgando o seu irmão de forma imprecisa, incabível. Pelo contrário, aquele que tem um coração cheio de amor, transformado por Jesus. Desde o primeiro momento que nós iniciamos aqui a nossa palestra, sempre falamos que só um coração transformado e que tem o perfeito amor de Deus, como está em Mateus 5,48, vai fugir de julgamentos imprecisos. E assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele aqui nos ajuda a fugir da tentação e dos perigos de se andar fazendo julgamentos precipitados sobre qualquer pessoa. É isso que o nosso Divino Mestre, ele ensina nessa passagem bíblica, nesse seu sermão. A nossa lição, no primeiro ponto, ela aborda sobre não devemos julgar os outros. Na verdade, meus queridos irmãos, nós já falamos que aquele que tem o amor de Deus no coração, ele não anda fazendo julgamento impreciso sobre as pessoas, mas, na verdade, ele busca sempre a harmonia, a comunhão e a paz com todos. É isso que está escrito em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o cristão, ele é consciente que não pode andar fazendo julgamentos indevidos, sem base, desproporcional, pelo fato de saber que a lei da semeadura, ela é clara. Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E o nosso Divino Mestre, ele está nos alertando, ensinando como devemos proceder, como devemos ser criteriosos nesse particular. O primeiro ponto, ou subponto do ponto 1, nós falamos o seguinte, que é preciso aprender a se relacionar com os outros. Quando nós olhamos para o Evangelho, ou melhor, o Novo Testamento, nós percebemos que mesmo a igreja sendo lavada pelo sangue de Cristo, transformada pelo poder do Evangelho, tendo o Espírito Santo, os dons e os frutos do Espírito, nunca deixou de existir no meio dela querelas, confusões, situações conflitantes. Inclusive, quando nós olhamos para as missivas, ou seja, as cartas do apóstolo São Paulo, ele as escreveu para corrigir algumas desordens, a falta de equilíbrio em determinados relacionamentos. Isso está bem claro quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 1. Se vocês analisarem bem a passagem bíblica, do verso 11, 12 até o 16, a igreja de Corinto, ela possuía os dons, mas era uma igreja que tinha problema nos relacionamentos com alguns irmãos. Basta você analisar o capítulo 11 também de 1 Coríntios, que você vai ver que o apóstolo São Paulo, ele trata desses problemas existentes na vida da comunidade de salvos naquela época. Ou seja, eram santos, eram escolhidos, tinham promessas, tinham dons, tinham o Espírito Santo, mas todos eram seres humanos falhos. Por isso que nós devemos atentar para isso. E quem não se lembra de Filipenses, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4, perceba que o apóstolo São Paulo elogia duas mulheres que eram companheiras no ministério dele, Evódia e Sintique, mas ambas estavam também tendo um desentendimento, ou seja, um problema no relacionamento. E o apóstolo São Paulo, ele pede que essas mulheres sejam ajudadas a resolverem esses conflitos. Basta você também olhar para a palavra de Deus em Atos e perceber que houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, que os fizeram separar-se. Então, querido irmão, querida irmã, nós percebemos que há problemas nos nossos relacionamentos, mas isso não quer dizer que não pode ser solucionado, sanado, resolvido. Mas o apóstolo São Paulo escreveu diversas cartas para ensinar a cada crente como poderia se relacionar uns com os outros.
E aqui o Senhor Jesus, ele está nos ensinando isso. Quando nós atentamos para Mateus capítulo 7, primeiro até o verso 6, o Senhor Jesus ele está abordando tanto o nosso critério no julgar os outros de modo impreciso, envolvendo tanto pessoas crentes como não crentes. Ou seja, nós somos alertados por Cristo a proceder corretamente e com cuidado, com precaução nesse particular. No subponto 2 do primeiro ponto, também diz, ninguém deve ser julgado, é uma interrogação. Ninguém deve ser julgado, porque Jesus ele está dizendo claramente aqui, não julgueis. Então como fica isso? É claro que Jesus não está combatendo o julgamento, ou seja, dizendo que ninguém pode ser julgado. Nós estaremos explicando isso daqui a pouco. Mas nós podemos perceber que se Jesus fosse contra o julgamento, ele estaria batendo de frente com o seu próprio ensino. Visto que aqui ele mesmo fez julgamento. Ele fez julgamento de pessoas, que ele chama aqui de texto de cães, e também de porcos. Aliás, o Senhor Jesus fez julgamento dos judeus, dos fariseus, chamando-os de hipócritas. Então nós podemos perceber que em momento algum Jesus Cristo está sendo contra o julgamento. Não, de forma nenhuma. Nós podemos entender que aqui o nosso Senhor Jesus ele está combatendo aquele ato de julgarmos os outros, seus atos e ações de forma inadequada. É isso que o nosso mestre está ensinando, e eu coloco isso aqui. Porém, quando ousarmos julgar alguém por seus atos e ações, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. De modo que não devemos ver o nosso julgamento como sendo final, mas é preciso ser ameno e fazer isso com todo o critério. Queridos irmãos, por meio dessas palavras de Cristo, ele está elucidando que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Jesus não desprezava o julgamento. Só que, ao fazermos o julgamento sobre alguém, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que só Jesus tem condições plenas de fazer o julgamento correto, porque ele é onisciente. Ele conhece toda a essência humana. E nós sabemos que o homem, em sua própria constituição, se nós adotarmos o ponto tricotômico ou dicotômico, o homem ele é um ser complexo. Isso nem a psicologia explica no seu todo, nem a psicanálise. O homem é esse ser complexo, marcado de mistérios. E nós, seres humanos finitos, não podemos dar um parecer final do que realmente se passa na vida, no interior, no coração de uma pessoa. É por isso que quando nós lemos João capítulo 2, versos 24 a 25, a Bíblia diz que Jesus não precisava que ninguém falasse sobre o homem, porque ele conhecia o que estava dentro do homem. A própria psicologia, ela faz a sua análise através de métodos de pesquisas ou análises comparativas, pegando históricos, analisando, comparando o que foi dito ontem, o que foi dito por outros especialistas. Ao contrário, Jesus conhece a essência do próprio ser humano. Ele sabe o que há dentro do nosso coração. Então, nós devemos entender que somente Jesus pode fazer um julgamento correto sobre qualquer pessoa. O terceiro subponto, eu falo sobre o julgamento defendido por Jesus. Que tipo de julgamento Jesus defendia? Podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele era contra aquele julgamento que era formado em cima de meras opiniões, das aparências, das informações infundadas, das informações inconsistentes. O Senhor Jesus Cristo, ele era contra isso. Nós podemos analisar que essa expressão julgar, ou esse verbo julgar do grego aí é krino, quer dizer separar, colocar separadamente, escolher, selecionar, aprovar, preferir. Então, Jesus Cristo, ele estava dizendo que aquele julgamento sem base, apenas no ouvir dizer, no ouvir falar, ele é condenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Aquele julgamento que uma pessoa faz questão de entrar na casa do outro para conhecer seus pormenores ou perseguir a vida do outro para espalhar fatos de sua vida, na verdade, não é esse julgamento que o Senhor aprova. Um cristão sincero, um homem de Deus, fale isso, professor, na sala de aula, um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais irá buscar julgar os outros apenas em meras informações e até mesmo nos seus atos, porque todos nós somos falhos. Então nós podemos analisar que, em primeiro lugar, Jesus, na verdade, ele é contra o julgamento baseado em uma opinião que não seja verdadeira, que seja imprecisa. Ele é contra isso. Mas nós também podemos pontuar aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele era contra aquele julgamento que era firmado em cima de boatos falsos, ou então de boatos que buscavam apenas maldade e também de falatórios com o propósito de destruir, de acabar com a vida do próximo. É lamentável, é triste dizer, mas muitos fazem isso. Pegam algumas coisas praticadas por alguém, ou alguns falatórios, ou alguma mentira e procuram destruir a vida do próximo. Isso é totalmente contrário tanto à lei de Deus, como está em Êxodo 23, primeiro, como também em Provérbios capítulo 11, versículo 13 e Provérbios 18, verso 8. Leia isso. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não tem a intenção de destruir a vida de ninguém. Então nós podemos analisar que Jesus Cristo aqui, ele é a favor de um julgamento que tenha base, de um julgamento que seja firmado na verdade, e que esse julgamento, além de ser firmado na verdade, que ele venha recheado de amor, para que não ultrapasse a medida do julgamento correto. Jesus é defensor da verdade. Jamais ele ia ser a favor de se colocar uma venda nos olhos para atos mentirosos, falsos, injustiça, pecado. Não. O Senhor quer que tudo isso seja julgado. Agora nós devemos entender o seguinte, que verdadeiros servos de Deus jamais irão fazer julgamento dos outros baseado em ouvir dizer, em ouvir falar, mas vão fazer isso alinhado em um princípio bíblico, em um exame cuidadoso, cauteloso, com toda a precaução e cheio do amor de Deus. É impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus, ir julgar o outro querendo acabar com sua vida, destruí-la. Jamais procede assim o servo do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos, o ponto 2 diz, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Quando você pega a sua Bíblia e ler a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo diz, examinai a vós mesmos, se estáis na fé, se não é que tu já estás reprovado. Então, o apóstolo São Paulo, ele está alertando sobre a necessidade de cada um, primeiramente, antes de julgar os outros, julgar a si mesmo. Na obra que nós lançamos sobre esse Sermão do Monte, no livro da Casa Publicadora, você pode acompanhar aí, eu falei sobre aquelas pessoas que são dominadas pelo espírito crítico e pelo espírito de crítica. E Álvaro, na obra que ele escreve, em Metodologia, ele pontua isso com maestria, porque, na verdade, aquele que tem o espírito crítico analisa, julga, pesquisa, estuda, não faz julgamento precipitado, quer conhecer primeiro. Agora, aquele que tem espírito de crítica, ele sempre vai andar procurando falhas nos outros, erros nos outros, e isso vai ser sempre uma consequência para você, porque o que você planta é o que você vai colher. Daí a importância de se fazer sempre um julgamento dos outros, primeiramente olhando para nós mesmos. E o que eu quero dizer aqui é que Deus nos dotou de um senso crítico, Ele também nos dotou com a capacidade de analisar as coisas. Se nós usarmos esse bom senso crítico, alinhado com a palavra do Senhor e também dosado com amor,
jamais iremos proceder de modo injusto para com o próximo. Então, nós podemos analisar que aquele que vai julgar deve ter em mente que o seu objetivo não é atacar ninguém, não é desfazer da vida de ninguém. Ao julgar uma pessoa, o cristão procura em primeiro lugar a verdade, porque ele quer que aquela pessoa seja restaurada, que ela venha para o ponto certo. Então é a primeira coisa que ele faz. Seu bom senso, sua capacidade crítica não é para destruir, é para saber aonde está errado, quem tem a verdade, quem está com a razão, para se chegar ao objetivo desejado. Então nós podemos analisar que nesse ponto 2, nós colocamos aqui no subponto 1 que nós devemos ter cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Eu disse agora há pouco que um cristão lavado pelo sangue de Jesus, que tem um coração banhado pelo amor, jamais vai julgar o outro sem amor, sem compaixão, sem carinho. Ele faz isso até com lágrimas, mas seu julgamento está em busca da verdade também para ajudar o próximo. Todavia, é bom sempre a gente olhar para a nossa própria vida e não exagerar no julgamento contra os outros. É fácil, a gente que é ser humano tem essa capacidade de julgar os outros e exagerar no nosso julgamento. Quando nós atentamos para a palavra de Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a 7, nós podemos observar que Davi vai ser apanhado na sua própria ira e no seu próprio julgamento. Na símile que o próprio profeta Natan faz, contando do ato do rei Davi, ele faz essa comparação e conta uma pequena história, que um rico toma a ovelhinha do pobre, faz um churrasco, e era a única coisa que o pobre tinha. Davi, irado, na mesma hora se levantou e disse: quem é? Porque eu quero condenar. Natan disse: tu és este homem. Veja que Davi, ele não mediu o tamanho do pecado que ele tinha. Ele cometeu adultério, ele cometeu homicídio, mas foi bom ele fazer julgamento exagerado dos outros, mas ele não olhava para a sua própria vida. É por isso que toda cautela na questão do julgamento, ela deve ser analisada, porque na medida que você mede os outros, você também será medido. É a lei da causa e do efeito. Então, nós devemos atentar claramente para isso. Quem era perito em julgar os outros, condenar os outros, eram os escribas e os fariseus. Nós podemos analisar isso em João 7,49, nós podemos analisar isso em Romanos 2, 21 a 22, e o próprio Senhor Jesus condenou essa prática dos escribas e fariseus. Há pessoas que são dessa forma e dessa natureza. O subponto 2, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Agora há pouco nós falamos sobre isso. É bom ser crítico. Agora é importante você não ter o espírito de crítica. Tudo você critica, tudo você anda julgando, baseado em boatos, baseado em histórias, baseado no ouvir dizer. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus não tem essa atitude. Aliás, os críticos, cáusticos, corrosivos, destruidores, têm prazer em ver a pessoa acabada. Às vezes, ele deseja ver alguém que ministra ou uma pessoa totalmente no chão. E para isso, usam de artimanhas miseráveis para destruir a vida do próximo. Só que nós podemos analisar que um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo do Senhor, não tem esse procedimento. De modo cômico, o Senhor Jesus Cristo, ele revela a atitude daqueles que são críticos, cáusticos. Eles são peritos em perceberem uma pequena farpa que saiu de uma viga maior, e aí está no olho de uma pessoa. Ele vai lá e diz: tem um cisco aqui no teu olho, mas ele não percebe que há uma viga maior no seu olho. Ele é capaz de criticar os outros, falar mal dos outros, julgar os outros, mas ele não percebe o quanto ele é defeituoso. É por isso que a recomendação de Paulo, julgai-vos a vós mesmos, é a melhor coisa que nós devemos fazer. Então isso está claro. Vocês podem se lembrar do episódio do capítulo 8, versículo 7,
Todos foram condenar aquela mulher pecadora. Eles viam o pecado dela e julgaram-na. Mas Jesus Cristo diz: quem primeiro estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra. Todos saíram, porque todos tinham pecado. Queridos, nós devemos entender isso claramente e atentar para a palavra de Deus. O subponto 3 do ponto 2 diz assim: o que fazer para não julgar os outros de modo precipitado? O que nós devemos fazer, pastor Azel, para não julgar os outros? Em primeiro lugar, nós jamais devemos basear o nosso julgamento em informações imprecisas. Fulano me disse, eu ouvi dizer, eu li na internet, eu vi no WhatsApp, foi fulano que me falou. De maneira nenhuma. Nunca procure julgar os outros em argumentos de aparência ou do ouvir dizer. Nós temos que julgar com a verdade, com o critério correto e baseado em argumentos precisos. Em segundo lugar, ser consciente de que cada um de nós somos seres falhos. Para nós não julgarmos os outros de modo precipitado, quando você for julgar alguém, se lembre que amanhã pode ser você. Então, todo cuidado nesse particular é necessário, porque nós somos seres frágeis, fracos, falhos. Um homem de Deus, querido professor, fale isso. Um pastor deve pregar a verdade da Bíblia. Um professor deve ensinar a verdade da Bíblia. É claro que alguns podem amanhã não corresponder com aquilo que pregou, com aquilo que ensinou, mas o que ele ensinou é a verdade. Porém, ao se julgar uma pessoa, faça isso com critério cuidadoso, de modo que você busque a verdade e não difamar e não acabar com a vida do próximo. Então nós temos que ter todo o cuidado nesse particular. E o último ponto, ele fala sobre se fôssemos julgados segundo a severidade de Deus. Nós já citamos aqui o episódio de Davi. Já imaginaram se Davi fosse julgado segundo a severidade de Deus? Mas quando nós atentamos para Romanos, você pode ler comigo, Romanos capítulo 11, verso 12. Vamos ler essa passagem bíblica aqui. Romanos, aliás, verso 22, diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também, tu serás cortado. Interessante que nós temos aí duas palavras. Nós temos a palavra bondade e nós temos a palavra severidade. Optomia é a palavra severidade do grego que fala de rispidez, rigor, e vem da raiz apotomos. Apo quer dizer fora e temno quer dizer cortar. O interessante aqui é que quando se fala da bondade de Deus, fala das suas riquezas, da graça que Ele manifesta para conosco. Isso é muito importante. Aquilo que Cristo traz para a nossa vida espiritual, a nossa salvação, o poder do Espírito Santo, tudo isso é a bondade de Deus. E quanto à severidade de Deus, na verdade, aqui está falando da ação divina contra aqueles que rejeitam a palavra e o plano da salvação. Em sua própria natureza, não há um aspecto maléfico em Deus para ele ser severo, de maneira nenhuma. Teologicamente, nós podemos dizer que essa severidade de Deus, ela é uma resposta em reação à negação dos homens diante dos ensinos e dos mandamentos do Senhor. Na sua própria natureza, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu normas morais. E o homem tem que viver segundo essas normas morais e também segundo as normas ditadas por Deus. Ele entregou leis, Ele entregou códigos, e aqueles que entrarem em sua aliança vivem conforme esses códigos. Quando o homem não cumpre, quando o homem não obedece, quebrando a lei, o homem será julgado por aquilo que ele fez. Então é nisso que você deve analisar. A severidade de Deus é por causa da quebra dos mandamentos divinos por parte do homem e não por parte de Deus. Então, queridos,
Nós podemos analisar que quando Deus nos julga, Ele não julga de modo aleatório, por uma ira casual. Não, senhores. Deus, quando nos julga, Ele nos julga segundo a sua reta justiça. Deus, quando nos julga, Ele nos julga conforme o nosso proceder. Se eu proceder de acordo com as normas divinas, serei abençoado. Se eu não proceder conforme a lei do Senhor, a severidade de Deus há de atingir a minha vida. Daí a importância de você, querido professor, professora, falar com todo amor e ênfase a palavra de Deus. Nós já pontuamos Davi, que ele pecou, não obedeceu a Deus, e a Bíblia diz que a severidade veio para ele. A espada não se afastou da sua casa. Mas no momento que ele se arrependeu e confessou os seus pecados, conforme Salmo 51:4, Deus o perdoou. Portanto, vamos valorizar os outros, respeitar os outros e não julgar segundo meras opiniões. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.